E aí pessoal, aqui quem fala com vocês é o Lúcio, do seu narrador, para mais um vídeo. E hoje a gente vai falar aqui, eu já fiz outros vídeos comentando os bosses, né, que possíveis bosses que a gente vai ter em Ordem Paranormal. Mas hoje eu decidi organizar, mostrar take por take, foto por foto, do que a gente acha que vai ser todos os 7 bosses que a gente vai ter em Ordem Paranormal. Sim, serão 7, ok? Porque a gente tem o seguinte, ok? Tem lá no Catarse, quando foi feito o Catarse de arrecadamento para o Enigma do Medo, em 700 mil tinha lá 6 fases e cada uma com uma batalha de chefe. Então a gente sabe que tem 6 chefes. Além disso, a gente tem o sétimo, que é o chefe secreto junto com o final secreto, ok? Então tem um chefe e um final secreto que a gente pode encontrar dentro do jogo, tá bom? Eu creio que eles estão associados, eu acho que, até por causa que você vê aqui, né, no 1 milhão, né, eles botaram tudo junto. Então creio que ao derrotar o chefe secreto, a gente vê o final secreto, tá? Não acho que tem nada a ver com a questão de que são diferentes. Não acho que é um chefe escondido nem nada do tipo, tá? E aí eu vou passar por cada um deles e falar o que eu acho que poderia ser, mostrando imagens e tudo mais, podem comprovar. A gente tem pelo menos 3 desses chefes em trailers aparecendo, possivelmente ali seria eles, ok? E a gente tem um que já apareceu no jogo, tá? Mas não se preocupe, a gente não vai dar spoiler aqui da demo, ok? Mas vamos seguindo aqui no vídeo, eu acho que vocês vão gostar, tá? Então a gente tem o primeiro, que eu não vou descartar... Meu Deus, quase que não sai. Eu não vou destacar, por causa que vai que alguém não jogou a demo e quer jogar depois. Mas lá na demo a gente tem a batalha contra o primeiro chefe na mansão, tá bom? E é num quarto assim com esses nomes escritos para tudo que é lado e tal. Então nós temos o do primeiro. Quem viu a demo viu, quem não viu, beleza, não toma spoiler, só sabe que a gente já viu o primeiro chefe. Então a gente sabe que o primeiro chefe da mansão já foi, ok? Então a gente passa para os próximos chefes. E não, eu não acho, algumas pessoas podem teorizar, mas aquilo não foi considerado um chefe. O chefe da mansão é outro. Não, eu acho que aquilo foi sim o chefe da mansão, tá, gente? Não acho que tem outro, não. É um jogo que não tem um escopo tão grande assim pra ficar brincando de fazer 500 mil chefes. Eu acho que eles vão seguir a risca. 6 chefes, mais o chefe do final secreto, tá? Não acho que eles vão fugir disso, não. E aí a gente parte aqui pra outros locais, tá, gente? Eu vou falar o que eu acho que é a ordem, tá? Do chefe. Mas talvez isso esteja alterado. Eu acho que depois da fase da mansão, a gente vai pra fase da caverna. E lá a gente tem um indício de que o chefe seria o Topeira. Pra quem não sabe quem é o Topeira, ali na demo a gente ouve um áudio do Abraão falando do Topeira, né? Ele fala sobre sua topeira imunda e praticamente ali a gente pode associar que ele está falando ao Golias, porque o Golias perdeu os olhos, ok? Então ele tá chamando ele de Topeira porque Topeira não enxerga bem. Então ele tá zoando com a cara do próprio filho, tá bom? Então a gente possivelmente teria ele na caverna, pela sua associação também de que, além de não enxergar, topeiras vivem no escuro, elas vivem nas cavernas, elas fazem buracos e tudo mais. Então, uma associação direta de que o Golias está responsável por cuidar da caverna, ok? Porém, há uma dualidade aí, tá? Eu não tenho uma grande certeza nos argumentos sobre se o Golias é de sangue ou de conhecimento. A gente tem esse desenho, por exemplo, aqui que aparece lá na demo. E a gente vê aqui o Golias pintado de amarelo, o que traz uma associação mais ao elemento de conhecimento de ordem paranormal, né? Então nós temos sangue, morte, energia, medo e conhecimento, para quem não conhece. Nós temos a vó dele e a mãe dele pintados com cores associadas à energia. E nós temos aqui o verde, possivelmente simbolizando ali a morte. A gente sabe que o morte também tem uma associação com cores mais frias e tal. Então talvez o verde, se puxar um pouco de barra, associa-se ao Yuri, né, o tio dele. E nós temos o pai dele pintado com sangue, né, e um X na cara, ok? Que a gente associa, logicamente, o pai aqui ao sangue, por mais que o pai queira se fazer de medo, né, ele queira se associar ao elemento de medo, a gente tem essa dualidade de que o Golias não é uma pessoa violenta, o Golias não é alguém agressivo, então talvez ele não esteja associado ao sangue, ele só sofria abusos da pessoa que realmente ali é associada ao sangue, que seria o pai, tá? Então a gente coloca ali o pai do Golias, né, o Abraão como sangue, e talvez o Golias esteja associado ao conhecimento.
faixas nos olhos, não ter visão, também estar associado ao conhecimento. Por mais que toda criatura de sangue praticamente em ordem paranormal não tenha os olhos, tá bom? Mas eu acho que fica uma dualidade, mas eu acho que a gente vai ter sim o Golias na caverna. Porém, não há qualquer imagem, pelo menos na minha perspectiva, que demonstre o personagem, assim, de como que vai ser o Golias, como que será o boss Golias, tá? E eu não tenho ideia de como que ele possa ser necessariamente. Talvez ele tenha muitas associações com o olho, charadas, talvez o Golias brinque com o personagem e a luta do boss dele também tenha uma batalha final, um confronto direto, mas seja mais a mental. Talvez o Golias venha com enigmas que você tem que ficar resolvendo e isso vai dando dano nele até que você derrote. Talvez ele seja um inimigo diferente do que um confronto direto, mano a mano, pau a pau. Por que também, tá? Porque eu não acho que eles vão querer repetir bosses semelhantes. Então, a gente vê o Boss 1, que é um combate ali corporal, e depois a gente partiria pra mais um personagem de combate corporal. Eu acho que não. Acho que o Golias foge dessa ideia, e se ele for de conhecimento e estiver na fase da caverna, ele vai ser associado a algo mais mental, tá? E aí talvez ele traga uma associação ao conhecimento. Mas já já vou trazer mais teorias sobre o Golias, talvez em outro lugar. Então o Golias seria nosso segundo boss aqui, pelo que eu tô vendo. Então o que eu acho? A gente vai entrar na mansão, pega subsolo, vai pra caverna. Depois da caverna, a gente encontra uma escada e vai até o castelo. No castelo, a gente já sabe quem é o boss. A gente é o único que a gente tem o nome, que é o Tirano. Pelo menos por enquanto, esse nome que a gente tem sobre ele é o Tirano. E é claro, a gente traz uma clara associação ao Yuri como sendo o boss do Tirano, porque o Yuri é associado à morte e é associado ao castelo, tá? E todas as imagens que a gente tem demonstram que o Tirano aqui está na frente do castelo, então ele é o guardião do castelo. A gente vê que o Tirano está aparecendo aqui num corredor cheio de lodo, tá? Então quando ele aparece, o lodo aparece junto. Então o Tirano, criatura de morte, tá bom? Porém, há uma pequena questão com relação ao Tirano que a gente tá numa dúvida. Ele, peculiarmente, possui duas cabeças. Ao que parece ali, tem uma junção de pernas. Não dá pra identificar direito se ele tem 4 pernas ou não, que estão coladas, ou se ele só tem 2 só. Mas é peculiar que ele só tenha 3 braços. Então, o Tirano é uma fusão, ok? Uma fusão de duas pessoas, uma amalgamado, né? Então, duas pessoas que se fundiram. E uma delas só tinha um único braço. E, gente, eu acho que eu matei a pau sobre isso aqui, tá? Existia muita teoria, principalmente veio do PlayRay, de que a gente teria mais um membro da família, né? Que não tem um braço, porque a gente tem uma cena lá que aparece uma imagem de alguém montando um quebra-cabeça, um jogo ali de dados, e ele não tem um braço. Porém, essa imagem foi corrigida na demo e ela não aparece mais com uma pessoa que não tem um braço. Então possivelmente foi um erro ali, eles acabaram desenhando de um jeito que parecia que não tinha um braço, mas possivelmente tinha um braço sim, tá? Então, não cai por terra essa teoria do PlayRay. Porém, entretanto, todavia, tem algumas coisas interessantes no castelo que a gente viu no trailer, ok? No trailer, eu vi essa imagem aqui, tá bom? Que eu falei pra vocês, eu não sei o que é isso. Não consigo entender nada, a gente vê tipo uns guardiões do castelo, nós vemos alguns soldados. E eu acho que é o seguinte, ok? O Yuri talvez não seja o Tirano. Vamos lá. Eu acho que o Yuri está morto, ok? Ele morreu a tempo, ele não virou imortal, ele não conseguiu tudo que ele queria, tá? Porque no trailer a gente tem, além das fotos e imagens do castelo, a gente tem essa prisão aqui com os seres de lodo meio que mesclados. Estão vendo eles tudo mesclados aqui e tal. A gente tem outras cenas do castelo. E aí a gente tem essa cena aqui do Yuri meio que numa estátua. Eu acho que o Yuri já morreu, tá bom? Talvez ele tenha virado um bicho de lodo comum. Eu não acho que ele necessariamente seja o Tirano. Ele também pode ser, tá? Mas o que eu acho que pode ter uma associação é que o Yuri queria guardiões para o seu castelo, porque ele queria proteger o seu castelo. E aí ele começou a criar esses seres de lodo. E aí eu volto nessa imagem com uma coisa adicional, tá? Nós temos aqui as imagens dos possíveis guardiões que o Yuri
retratou aqui nas paredes. E nós temos isso aqui, né? A gente tem um laboratório em algum momento do jogo. E os bichos aqui, se vocês veem, não tem braço. Em um dos reacts que o Cellbit fez há muito tempo atrás de um vídeo, quer dizer, eles não têm perna. O Cellbit realça, sabe? Foi a primeira vez que eu vi alguém falar que meus manos esqueletos de lodo estão sem as pernas, ok? Talvez seja experimentos da Ordem, talvez não. Mas se a gente pensar que foi o Yuri, talvez, que estava tentando formar os guardiões, em algum momento ele conseguiu fundir e criar o guardião do seu castelo. Porém, ele fundiu com um bicho, né? Um dessas criaturas de lodo que já não tinha um braço, tá? Então, por isso que ficou uma mescla de um bicho de 3 braços e tal. E por isso que a gente vê a prisão, né? A gente, quando olha aqui a prisão dele, a gente vê que tem outros seres mesclados aqui, tá? Então a gente vê essa criatura aqui do lado. Então eu acho que eles foram tentativas de mesclagens e tal do Yuri. E talvez seja o próprio Yuri também que tenha se tornado um desses bichos, tá? Então a gente também pode teorizar que isso é o Yuri mesclado com outro ser, tá bom? Mas a gente tem então o Tirano como o boss que eu teorizo que seja o boss 3, tá? E ele vai ter uma questão de que a gente vai ter que fugir dele. Possivelmente a gente vai ficar fugindo dele no castelo. Talvez a gente mate ele usando fogo, tá? Possivelmente, já que a gente tem essa questão de que morte perde também pra fogo, né? Então normalmente ele poderia ser queimado. E eu acho que é o que a gente vai fazer em algum momento, tá? Há velas nesse lugar, então talvez a gente faça um incêndio em algum momento, né? Como que a gente pode ver nessa imagem. Então a gente cria um incêndio, talvez a gente queime o castelo todinho. Acho que não, porque a gente tem que voltar pra pegar as pistas lá e tal. E aí o que eu acho? Depois que a gente vai no castelo, talvez a gente saia pelas portas do fundo do castelo e encontre o quê? O cemitério. E no cemitério a gente já sabe quem é o boss, a gente já tem certeza praticamente disso, não tem dúvida nenhuma sobre essa criatura aqui, tá? Essa criatura brilhante aqui que aparece no último trailer. A gente já entendeu como é o padrão de luta dela, a gente tem que arrodear pela criatura. E toda vez que ela jogar o especial, né, um brilho que ela dá pela boca e tal, você tem que se esconder atrás de um desses muros, né? Então aí é um esconde-esconde contra ela, né? E a gente tem a teoria principal de que seja a nossa Tiana, a velhinha da família, tá? Também pode ser a mãe do Golias, né? Pode ser a Andrea, né? Mas assim, eu acho que a associação, claro que seja a Tiana. E eu gostei da teoria do Pangrama, que ele falou o seguinte aqui, né? Ele falou, e se a visão dos strass que ela teve, né? Que pra quem não sabe, veja meus outros vídeos, né? Eu vou deixar uma playlist aí embaixo, todos os meus vídeos de teoria de Enigma no meio. A visão dos strass, você viu alguma coisa, possivelmente sua morte, seu destino, seu objetivo final de vida, né? Talvez ela tenha visto a morte dela, e aí, sendo um túmulo de um cemitério, e aí a véia ficou meio maluca, e provavelmente o cemitério não existia, porque ela viu no futuro logo, ela sabia onde ela ficaria seu túmulo, então ela acreditaria ali nisso, e ela teria criado o próprio cemitério. Talvez ela que tenha criado o cemitério, ou o cemitério tenha se criado, porque a gente dá a entender, né, que coisas surgiram. Tipo, o cemitério surgiu do nada, a catedral deve ter surgido do nada, por uma das questões do Calisto de localizações aparecendo de forma misteriosa. Então, ele até teorizou aqui que poderia ser que todos os túmulos do cemitério fossem dela, né, mas como que eu falei, a gente sabe que vai ter as tumbas dos apoiadores, e que vai ter um enigma na tumba dos apoiadores, tá? Então eu creio que a gente também vai ter a tumba dos apoiadores e seja algo talvez envolvido, eu não acho que vai ser um mistério à parte, ali na resolução do que a gente vai ter no cemitério, tá? E eu teorizo que talvez a gente tenha que destruir o túmulo verdadeiro pra poder ganhar da véia, tá? Eu não acho que vai ser no tiro que a gente vai ganhar, do mesmo jeito que eu falei aqui pra vocês, né? Eu acho que se a gente tiver o boss 2, vai ser um enigma, se ele for desse jeito, né, se ele for de conhecimento. Se a gente tiver o boss 3, a gente vai ter que encontrar uma forma de queimar ele, sem tiro direto. E o boss 4, o que eu acho? A gente vai ter que encontrar o túmulo verdadeiro, talvez dela, e destruir ou tocar uma música pro túmulo verdadeiro, ou algo assim. Algo associado a essas questões, tá? Então, possivelmente, a gente vai ter que passar por essa área. Eu acho que a gente vai ter que ficar andando por essa área, procurando o túmulo de verdade, tá? Então eu acho que, tipo, a gente não vai andar até perto dela e meter tiro no rosto dela até ela morrer. Ou ter que arrodear aqui, talvez o túmulo esteja atrás dela, a gente tenha que chegar perto e destruir o túmulo. Mas talvez ela seja uma área no centro
cemitério, a gente tem que ficar passando por ela enquanto procura o túnel real. Então toda vez a gente tem que se esconder dela e tal. Não acho que seja um confronto direto contra ela não, tá? E aí a gente tem outros desenrolares que podem acontecer, mas eu acho bem possível que esse será o nosso Boss 4. E aí a gente termina o Boss 4, sai do cemitério e eu não sei pra onde a gente vai, porque a gente sabe que são 6 fases e a gente não tem muita ideia de qual que será a quinta, tá? Muita ideia seja que seja uma base da ordem ou algo do tipo, tá? Mas eu não vou entrar muito nesses detalhes, ou que seja o local onde guarda o motor, a máquina do tempo, em minhas teorias sobre máquina do tempo, tá? Mas isso aí é para outro vídeo, playlist aí na descrição. E aí a gente vai então para quinto lugar, que eu não sei onde é, mas possivelmente seria uma base, um local do tipo, onde a gente poderia enfrentar o boss dos 4 braços, tá bom? Eu coloquei o Abraão aqui porque há uma possibilidade que seja o Abraão, por mais que tudo indica que ele já tá morto há tempo, que ele não tenha sido merda nenhuma, que ele não tenha virado boss nenhum, que ele tenha virado um zumbi de sangue que a gente mata na demo de tiro, tá? Mas eu tenho várias teorias sobre o que aquele zumbi de sangue poderia ser. Vejam aí minhas playlists, principalmente o vídeo O Parto do Desassombrado, que talvez dê uma ideia do porquê que o Golias ainda pode ser esse ser aqui, tá? Talvez o Golias tenha sido levado para uma base da ordem, levado para outro lugar para poder examinar o corpo dele, e ele se tornou esse gigante ser de 4 braços, tá? Há uma coisa, né, a teoria do Pangrama, que isso seria o Golias, ok? Ele acha que poderia ser o Golias, eu não acho que seria, tá? Não acho que seria não, tá? Poderia até ser, mas eu não acho que seria o Golias, mas deixei aqui a ideia dele também. Mas eu acho que se for pra ser alguém assim importante, talvez seja ele mesmo, talvez seja a mescla de pessoas da ordem que morreram, né? A gente tem que pensar que a gente só tá vendo um lado dessa história. A gente, por enquanto, só conhece os Stars, mas existe toda a equipe do Veríssimo que tá no jogo e a gente não sabe quem eles são. Então a gente também tem que parar pra pensar nisso, tá bom? E aí a gente tem aqui essas cenas onde a gente mostra praticamente ali essa criatura de 4 braços. Mas lembrem-se que essas cenas aqui talvez não existam mais desse jeito, tá? Talvez a gente nunca explore esse lugar de madeira dessa forma, porque isso aqui foi no trailer de anúncio de Enigma do Medo, quer dizer, o vídeo de anúncio. E no vídeo de anúncio tinha muita coisa lá que deve ter sido descartada, tá? Então meio que tipo assim, o trailer de anúncio do Enigma do Medo, que o Selbit faz, que o Selbit explica do Catarse, tá? Talvez muito do que existe ali não tenha mais, tá? Eram umas ideias sobre o jogo. Para quem nem sabe o que eu tô falando, o que eu tô falando é esse vídeo aqui, tá, gente? Há muito tempo atrás saiu esse vídeo aqui, ó. Tá vendo como as coisas eram diferentes? Ó, toda a mansão parecia diferente, as caixas de diálogo. Tinha esses caras aqui que eu não acho que a gente vai encontrar. Isso daqui ainda vai possivelmente existir de alguma forma, né? Essas puzzles assim. Mas, não acho que vai ser 100% desse jeito, não, tá? Muita coisa vai mudar, muita coisa que a gente achava que seria assim, não vai ser mais assim não, tá? Porque isso aqui era no início, tá? O Selbit te explica tudo no início. Isso aqui era uma ideia inicial, talvez que sejam descartadas. E eu não sei que símbolo é esse. Alguém sabe dizer que ritual é esse aqui? Eu tentei procurar, não achei. Deve ser algum ritual que fere alguma criatura de sangue, tá? Porque minha teoria é o seguinte, tá? Se esse boss não foi descartado, o que eu acho que ele não foi porque a gente depois teve essa imagem aqui de divulgação, que tá até hoje, então não acho que eles deveriam descartar esse boss dos 4 braços. Eu acho que vai ser um boss onde a gente tem que ficar dando dano nele, criando rituais. Então a gente vai pra um canto, descer um ritual, termina o ritual. Se ele tocar na parte do ritual, ele toma um dano ali e se machuca. Aí a gente corre pra outro lugar, despista ele, cria um ritual, vai lá e ele toma o dano e se machuca. Porém, eu ainda acho ele muito parecido com o boss do Tirano, tá? Então por isso que eu acho que talvez ele tenha sido derrotado, porque vai ser, deletado, porque vai ser mais um boss de fugir e fazer algo. No caso do Tirano, tacar fogo. No caso desse daqui, seria invocar rituais, tá? Então talvez esse quinto boss nem exista desse jeito, talvez seja algo novo, tá? Então é isso praticamente que eu tenho que argumentar, né? Que a gente iria pra um lugar que a gente não sabe onde, e isso também poderia estar em qualquer um entre esses bosses, porque não tem uma linearidade de pra onde ele é. Mas vamos lá, o último boss eu acho que vai ser nada mais nada menos do que o Veríssimo. Por que o Veríssimo, tá, gente? Ele tá na catedral, em primeiro lugar, e a gente sabe que o final do jogo é a catedral. E a gente sabe que o Deus do Medo irá enfrentar o Desassombrado na catedral.
Talvez, existem diversas teorias. O Blitai teoriza que o Veríssimo seja o Desassombrado. Nós temos a teoria que eu vou trazer pro boy secreto do Jason Starr, que também pode fazer sentido. Existe a teoria de que a Mia é o Desassombrado. Existe a teoria de que a Mia é o deus do medo, porque eu acho que faz muito mais sentido a Mia ser o deus do medo do que a Mia ser o Desassombrado em si. Porque a gente está sempre observando, né? Não, o Desassombrado não está sempre observando. O Deus do Medo está sempre observando. Então talvez a gente seja o Deus do Medo. E existem diversas possibilidades, tá? Mas no momento, com o Veríssimo estando preso na catedral, ele é a única pessoa que eu acho que a gente pode falar é um boss, tá? Fora ele, é claro, o que eu coloquei como boss secreto, que seria o Jason Starr, que pode ser esse garoto que a gente vê aqui aparecendo no final da demo, tá? Não vou explicar o contexto, mas a gente vê esse garoto aparecendo no final do demo. E o nome Jason Starr, a galera tá fazendo teoria na internet, ainda vou fazer meu vídeo sobre, onde o Jason Starr ali é citado num momento ali final da demo. E aí a gente ouve o nome Jason Starr ser repetido. Então o Jacer, ou Jacer, não sei como que se lê, poderia ser o boss final, tá? Mas assim, pelo menos por enquanto, a gente não tem nada sobre a T-Chaser, tá? Então meio que tipo assim, não tem muito como argumentar que ele vai ser um grande boss, ou se ele não vai ser só uma criança que trabalha pra alguém, tá? Se ele vai ser um membro da família que só tá fazendo algo. Se ele vai ser uma pegadinha pra gente achar que ele é o Desassombrado, mas quem é a Mia. Ou a Mia é uma pegadinha pra gente achar que a Mia é um Desassombrado no final de Jason, tá? Ou o próprio Deus do Medo se manifestando, se a gente não for o Deus do Medo. Então pode ser esse olho aqui, de certa forma, se transformando nessa questão, ou essa própria rachadura que a gente vê aqui que praticamente tem algo que completa, né? O que completa essa imagem deve ser o olho observando esse ser aqui que é o Desassombrado, tá? Então, a gente tem essa possibilidade, tá? Essas duas são as mais fracas aqui do final, tá? Praticamente eu acho que as outras eu tenho mais argumentação sobre. Isso também pode ser o contrário. O Veríssimo pode ser o boss secreto e o Jason ser o boss normal, tá? A gente pode ter alguma coisa do tipo... Eu acho que aqui vai ser um confronto direto, seja a Mia dando tiro no Veríssimo, seja a Mia dando tiro no Jason Starr e tudo mais. E, bom, eu acho que fica mais ou menos assim nosso pensamento final sobre, tá? Por mais que seja um confronto direto, também acho que vai ter uma questão de time, um momento de atirar, pra justificar também a gente matar alguém com bala, ou até a gente não mate ele com bala, a gente tem outro artefato dentro do jogo que seja utilizado contra esse boss final, tá? Mas eu acho que pelo menos tá sólido até aqui. Eu acho que os 4 primeiros bosses tá sólido. Esse quinto eu fico numa dúvida, tá? Assim como eu fico numa dúvida no Golias de como que vai ser, tá? Mas eu acho bem possível que a gente vai ter ele na caverna. A caverna tá cheio de olhos, né? Os desenhos do Golias e tal. E esses últimos dois que eu fico bem na dúvida. Talvez até a própria Mia seja um boss secreto, se a gente for dominada pelo Deus do Medo. Eu tô só chutando ideias aqui aos ventos, tá? Mas essas então são os 6 ou 7 bosses no caso, mostrando o que poderia ser cada um pra vocês. Então é isso, continuem teorizando, continuem falando sobre. Eu acho que a gente vai ter vídeo até o dia 28, a gente tem vídeo de Enigma do Medo comentando bastante coisa. Então é isso aqui, quem falou que vocês falou, Leonardo. E fui!